sobre um homem que tinha muita fé, sobre uma pessoa, irmão, que muitos conhecem a história. Ele tinha, irmãos, ali o direito de riqueza, de poder, autoridade, e de ser reconhecido com nomes. Mas quando Deus tem o chamado, e quando nós tiramos para atender esse chamado de Deus nas nossas vidas, mas você diz: eu quero seguir essa missão, como Moisés fez também, aonde o Senhor Deus diz: quem quer vir a mim, segue-me, pega a tua cruz e siga-me. Glória a Deus. Aleluia. Nós seguimos, nós obedecemos, mas nós temos que deixar muitas coisas. Nós temos que deixar muitas coisas, irmão, porque senão nós não vamos chegar na onde nós queremos chegar. Aleluia. Nós ainda deixando, ainda chega uma conclusão de que muitos ainda não vão chegar nessa estrada. A estrada é longa, mas não temos certeza que muitos vão ficar pelo caminho. Nós sabemos que Moisés deixou tudo, mas até pelo caminho ele viu a direção aonde ele ia chegar, mas não chegou. Aleluia. Mas ele não chegou lá. Aleluia, Deus. Por que ele não chegou lá? Aleluia, Jesus. Oi, irmão, não é fácil. Se eu dizer para você que ser crente é fácil, eu vou estar mentindo para você, irmão. Porque não é não. Um pequeno detalhe vai deixar muitas pessoas. Pequena coisa, aquela que não tem nada a ver, é o que vai deixar. Nós sabemos que no momento o povo estava ali, no poder de Moisés. Ali, irmãos, eles tinham tudo, porque Deus não deixaria faltar nada ali. Mas ele sempre dizia: lá atrás estava melhor para nós, e não se conformava, a ponto que chega até Moisés e diz: nós temos sede, Moisés, nós queremos água, Moisés. O povo não se contentava, mas de repente Moisés fala com Deus, intercessão, e ele Deus disse: Moisés, velho a rocha que ela vai dar água para esse povo. Moisés já se estava irritado com aquele povo, porque tudo não estava bem. Tudo que ele fazia não estava bem. Sempre precisava de mais. Sempre ele precisava de mais coisa. Moisés, a ponto que se irou, chegou sobre a pedra, bateu e fendeu a pedra 2 vezes. Foi aonde Deus olhou e diz: Moisés, você irá-te também. Aleluia, Jesus. Eu queria somente que você chegasse e falasse, mas nós vamos se pôr como que Moisés não estava. Por muitas das vezes nós lideramos 2, 3 pessoas, já dá trabalho. E Moisés que tinha 1.000, 2.000, 3.000. Aí, em Hebreus 11, 13 diz que eles não herdaram. Foi a morte
Morreram, mas não entraram, não herdaram a promessa. Mas o povo herdou. O povo passou. Mas Moisés não foi. Era uma terra fértil, uma terra próspera, uma terra abençoada. Mas o povo nunca se contenta. Quando eles entram ali em Jerusalém, que era para ser tudo diferente, aí o povo começa a rebeliar contra Deus. O povo começa a rodear contra Deus. Mas Deus estava vendo, Deus estava contemplando o que o povo estava fazendo ali, e nos olhos dele não passa. Não passa. Agora ali aquele povo já estava liderado por um homem, Salomão. E ali no poder de Salomão, que era uma terra próspera, uma terra abençoada. Mas o povo questiona naquele momento, dizendo que algo não estava certo, e começa a questionar, e dizendo que não estava algo certo. Porque eles começam a questionar com Salomão, que estava muito alto os tributos, as ofertas do templo, os dízimos, como o pastor Cláudio estava falando. O povo estava achando que estava fora, estava achando que estava alto demais. Aí eles entram numa conclusão e dizendo: alguma coisa não está certa, rei, porque está pesado, não conseguiríamos pagar. Mas o que eu sabe da Bíblia, o Senhor nunca colocou um jugo forte que a pessoa não consegue carregar. Se é do Senhor, Ele dá força para que nós viemos carregar. Mas nós temos um sistema de dizer sempre uma desculpa para Deus, e dizer: não está bom ainda não está bom. Ali, irmão, Aleluia, Senhor. Glória a Deus. quando Salomão veio a falecer, entra teu filho Roboão. O povo acha uma oportunidade e vai em direção, correndo naquele momento e dizendo: agora nós vamos ter êxito, agora nós vamos conseguir baixar e vamos pagar bem pouquinho, vamos devolver só aquele pouquinho mesmo. Vai agora até o rei, o povo, Aleluia. e busca daquela redução, e Deus olha, e Deus vem. E de repente, quando ele chega no rei e diz: rei, Salomão tinha colocado muito alto, nós não estávamos aguentando, nós não estávamos suportando. Pode baixar, baixa para os 9, 8%, porque não vai. De repente, a resposta que eles recebem no momento, o rei olha para eles e diz: se o meu pai estava ruim para vocês, se vocês julgar por esse lado, vai ser 2 vezes mais ruim. Não baixo. Eu não vou baixar. Vocês vão ter que permanecer. E de repente, irmãos, o povo não tendo êxito naquele momento, baixa a cabeça e começa a voltar para trás. E aí eles entram numa
conclusão de que não teve êxito naquele momento, eles entram numa ideia de se dividir o povo. Começa a se dividir o povo de uma tal maneira naquele momento, e ali quando eles dividem o povo, a Bíblia diz que 10 tribos é retirada com Jeroboão. Jeroboão leva 10 tribos para o norte e fica só 2 tribos em Judá. E ali começa a entrar a divisão. E quando nós sabemos que o inimigo, quando entra a divisão, o inimigo ele já está no lugar. Ele já está operando, porque é ele que opera através da divisão, através das contendas e através daquilo que nós achamos que não dá. O trabalhar do inimigo, ele vem rodeando de pouquinho até chegar naquela situação de destruição. Ele entra no pequeno detalhe que às vezes nós não percebemos, e por trás disso a destruição já está armada pelo inimigo, porque nós vemos que quando teve aquela divisão, o inimigo já tinha entrado. Glorifica o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. E quando o inimigo ele já entrou com pecado. A Bíblia diz que as 10 tribos do norte já começou a se corromper a Deus. Jeroboão faz 2 bezerros de ouro e coloca lá na tribo. E de repente aqueles 2 bezerros de ouro eles iam adorar aquele Deus estranho. E ali em Jerusalém ele não podia mais ir, porque ele já tinha saído da cidade com contenda, perderam o direito de ir ao templo. Não vou estar buscando referência na Bíblia, porque nós perdemos muito tempo. E de repente, irmãos, quando eles perdem esse direito, eles se acordam naquele bezerro, contaminando. E Deus olhando de cima, dizendo: não é dessa maneira. Não é desse jeito. E chegou à conclusão que lá em Judá também o povo já estava contaminado. Aí Deus entra naquele momento e busca um homem chamado Oséias e diz: Oséias, eu preciso de você. Meu Deus precisa de você. Aleluia. Eu converso muitas pessoas, às vezes eu já ouvi pessoas dizer: Deus não precisa de homem. Converse, irmão. Deus não precisa da mulher. Converse, irmão. Se você ver desde o primeiro dia da Bíblia, Deus precisa de homem nessa terra. Aleluia. Deus precisou de Moisés, de Noé foi o primeiro. Eu não vou entrar em detalhes, senão vai dar meia-noite, nós fica aqui. Só vou te citar. E Deus precisou de Oséias. E diz: Oséias, agora desce no norte. Agora vai lá em Jerusalém, no norte, no meio de Israel, que aquele povo está contaminando. E lá você vai logo no foco deles. Aleluia. Vai na prostituição na casa. E chega lá, você pega uma mulher da vida, para não falar outros nomes. E de repente ele reencarna aquela mulher e Deus diz para ele: não é para ele prostituir não. Deus falou: você vai tirar e vai casar. Você vai casar com ela. Você vai dar filhos. Você vai dar casa. Você vai dar bens para ela. Vai dar uma vida de princesa. Vai amar ela. E de repente, quando Moisés vai lá e tira e leva e dá aquela vida que Deus ordenou que ele dasse, e de repente, quando tudo se fluía bem, o tempo
ela volta para trás, ela volta de novo para o norte, ela entra naquele lugar de novo, e quando ela entra naquele lugar de novo, tudo pior. Oséia quebrado, Oséia numa situação difícil, como que lidar numa situação dessa? Deus não falou, deixa para lá não. Deus diz, Oséia, agora volta lá de novo, e quando você entrar lá, eles vão te ver, e quando eles te verem, eles vão sentir remorso e vão entender mais nada aí, porque o trabalhar de Deus o homem não entende. Não precisa você querer entender o trabalhar de Deus, somente se levanta e se põe na posição, porque Ele vai fazer por você. Ele se encaminha de fazer. Glória a Jesus. E quando Oséia se levanta e vai na direção, e ele entra lá de novo, olha para um lado, olha para o outro, todo mundo já está apontando. Oséia está vindo. Oséia está vindo de novo. Mas foi Deus que mandou. E de repente, quando Oséia chega, entra, e ele compra lá de volta, ele teve que pagar. E quando ele chega, ele pagou o preço. E todo olhando e dizendo, mas como ele está pagando essa quantidade tão alta? E ele pagando o preço. E quando ele paga, ele pega de volta. E ele vai levando de volta. E quando ele vai levando o povo para ele, diz, eu não estou entendendo mais nada, Oséia. O que está acontecendo agora? Ele diz, aleluia, Jesus. Escute, você está achando escândalo? Vocês acham escândalo? Assim vocês fizeram com Deus. Ele tirou vós do Egito, colocaram numa terra boa. Agora vós contaminaste contra ele e abandonaste ele. Vocês abandonaram o Senhor. Vocês deixaram ele pelas coisas dessa vida. Vocês deixaram ele pelos luxos dessa vida. Aleluia. O povo se cai, mas o povo com o coração endurecido não se arrepende. É, Jesus. Oséia volta, mas não tem êxito. Irmãos, quando ele volta de novo, que ele não tem êxito, ele diz, Senhor, o povo não aceitou, o povo não quis acordo. E quando ele não quis acordo, Deus olha e diz, precisa achar alguém que fale mais duro com esse povo que vai em direção a eles. Aleluia, Jesus. Aí Deus busca Isaías e diz, Isaías, vai nesse povo, fala com eles. Esse povo me abandonaram, Isaías. Esse povo, Isaías, tem me abandonado de um tal jeito que eles não atendem mais a minha voz. Eles não conhecem a minha voz como Deus. Eu chamo e eles não atendem. Eu busco, mas eles desligaram o telefone. Não atendem. Eu estou jogado assim, Isaías. Isaías, a ponto que Deus chega e diz, Isaías, o boi, o seu dono chama pelo seu nome, ele vem comer no celeiro. O jumento, ele vem e come na mão do dono, mas esse povo não me atende mais. Esse povo me abandonaste, Isaías, de uma tal maneira. Isaías dizendo, agora eu vou, Senhor, eis-me aqui, levanta. E aí Isaías vai, mas não foi fácil, nada. Isaías prega em Judá. Santo Deus. E quando ele está pregando em Judá, Santo Deus, Chegou a pipoca.
Aleluia, O Deus. povo não aceita, irmão. Isaías, irmãos, é ali condenado à morte, pregando para o povo, tentando buscar uma reconciliação, e não tem êxito, irmãos, também, porque o povo estava endurecido. Ali, irmãos, leva Isaías, mata Isaías, corta Isaías pelo meio. Aleluia, Senhor. Mas, irmãos, a notícia corre por toda aquela cidade de Judá e toda a cidade vizinhas. Santo Deus. Oh, Jesus. Aleluia. Isaías é morto, irmãos. Glória a Jesus. Agora Isaías vem ser morto. E ali, irmãos, a história, Deus se preocupa. Quem eu enviarei? A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor, Ele vai em 1 Jeremias 1, versículo 4, em busca de Jeremias, e de repente quando ele chega, ele não vai chegando e perguntando: Jeremias, tu quer ir? Não. Ele diz: eis que eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. E Jeremias aceita, irmãos, e vai. Eu estou reduzindo, porque senão não dá nem tempo. E quando Jeremias chega, Jeremias começa a falar da palavra, a falar de Deus. E de repente Jeremias ali é pego, é morto, é barrado na frente do templo. E ali, irmãos, quando ele é barrado na frente do templo, ó, qual Deus disse que estaria com ele. Mas ali ele não desistiu daquela situação. Amanheceu um dia, chega o rei, e vai soltar ele. Quando ele solta, irmãos, ele cai em si. Senhor, tu disse que estava comigo. Agora, Senhor, me abandonaste. Como que eu estou? Mas quando eu penso em parar, o Senhor, eu sinto a chama e vou. Querido, por muitas das vezes, nós achamos que o chamado ele é fácil. Não é, irmãos. Não é. Mas o Senhor, Ele sustenta nós todos os dias. Eu sou sincero, irmãos. Eu estou parando de pregar. Não é que eu esfriei a mensagem, não. Porque se eu fosse pregar, nós íamos demorar um pouquinho. Eu não gosto de passar horário. Desde que 99 eu prego a palavra de Deus. Eu sou muito severo com o horário. Mas eu encerro essa pregação, mas na próxima vez eu garanto que se eu pegar um horário mais que não seja ceia, que eu concordo nessa parte, né? Não estou procurando, é bênção de Deus. Mas se eu pegar um dia que me dê uma hora, eu prego essa mensagem. E eu já vou agradecer isso aqui, essa oportunidade, e vou orar, né, pastor? Santo Deus, vamos.